Conheçam Carol. Ela nasceu no dia 5 de junho de 1994. Ela era uma mulher de 23 anos que vivia no Mississippi, Estados Unidos. Carol foi descrita como uma pessoa muito esperta. Ela nasceu na Flórida. Durante sua infância, segundo relatos, ela era uma criança que tinha uma inteligência fora do normal, gostava muito de ficar próximo a adultos, conversava sobre assuntos que crianças geralmente não conversam, e as pessoas que conviviam com Carol disseram que nessa época eles achavam graça dela porque ela falava tudo o que pensava. Ainda durante a infância de Carol, seus pais se separaram. Nessa época, ela começou a morar com a mãe. Apesar da separação, seu pai sempre se fez presente, estava com ela constantemente, mas às vezes ele precisava se ausentar porque tinha um vício em drogas e por diversas vezes ele passou por tratamentos. Anos após o divórcio, quando Carol estava na adolescência, em 2006, seu pai infelizmente faleceu devido a um infarto que teve. Nessa época, Carol se tornou uma pessoa diferente, ficou retraída, triste e começou a adoecer com frequência. Ela teve fortes crises de dores de garganta, fora outras doenças também. Devido a tantas doenças que Carol teve, as mães e os pais dos adolescentes que conviviam com ela começaram a pedir que seus filhos não ficassem perto de Carol. Essas pessoas achavam que ela tinha alguma doença contagiosa e por isso Carol foi ficando cada vez mais solitária. Quando ela estava com 15 anos, Carol teve febre reumática. Sua mãe conversou com vários médicos, ela fez vários exames, mas os médicos disseram que nada podiam fazer. Felizmente, Carol conseguiu se recuperar. Apesar dessa recuperação, ela ficou com sequelas da doença. Uma das sequelas foi que ela não conseguia ficar em pé por muito tempo, sentia dores e por isso algumas vezes ela precisava usar bengala. Quando Carol se recuperou da doença, a mãe dela decidiu que elas precisavam refazer a vida, decidiu mudar de estado, foi viver no Mississippi e ali Carol entrou em um novo colégio. Nesse local, Carol conheceu um jovem chamado James. Eles então se aproximaram, começaram a namorar e Carol voltou a ter um sorriso no rosto. De acordo com seus familiares, ela voltou a ter a mesma felicidade que tinha antes e então por isso todo mundo gostava de James. 2 anos depois, em 2012, James precisou se mudar para outra cidade para poder fazer faculdade. Nessa época, muitas pessoas achavam que eles não iriam continuar juntos devido à distância, mas mesmo assim eles continuaram namorando. James constantemente ia até a cidade onde Carol morava. Ele dirigia mais ou menos 4 horas só para poder ficar perto da namorada. Ainda nessa época, a mãe de Carol deu uma entrevista e disse que ela teve hipotireoidismo. Ela disse que nessa época tomava muitas medicações para poder controlar sua doença e essas medicações faziam seu humor oscilar. Ela sempre ficava com muita raiva, às vezes ficava estressada e disse que em uma dessas vezes acabou ficando com raiva da filha, a expulsou de casa e por isso Carol ligou imediatamente para o namorado. Após contar a James tudo o que havia acontecido, ele dirigiu 4 horas até a cidade de Carol. Ao chegar ali, ele colocou a namorada no carro, voltou para a cidade onde fazia faculdade e então James e Carol começaram a morar juntos. Uma semana após o ocorrido, Carol ligou para a mãe. Ela disse que estava bem, falou que perdoava a mãe pelo acesso de raiva que teve, disse que não estava com rancor e assim as duas ficaram bem. Mesmo assim, Carol continuou morando com James. Meses depois, no dia 4 de maio de 2014, eles decidiram se casar. Nessa época, Carol estava com 19 anos. Eles fizeram tudo sozinhos, pelo que dá a entender, de acordo com as matérias. Não chamaram ninguém para o casamento e só avisaram a família. Carol contou para a mãe que estava casada e também enviou uma foto do casamento para ela. Segundo relatos, Carol e James se amavam muito durante o início do relacionamento e durante o início do casamento também. As pessoas que viviam próximo ao casal disseram que um cuidava do outro, que os dois eram
muito unidos e que tinham um relacionamento feliz. Durante o casamento, James começou a ficar depressivo, ele teve depressão, muitas vezes ficava zangado, triste, com raiva, e nessa época Carol fez de tudo para tentar ajudar o marido. Ela o acompanhou em tratamento que ele fez com alguns médicos, ele passou por esse tratamento durante um tempo, mas quando a família de James ficou sabendo tudo o que estava acontecendo na vida deles, a família entrou em contato com o casal, pediu para que eles voltassem a viver perto da família, porque assim todo mundo poderia ajudar tanto James quanto Carol a passar por todo esse processo. Após pensar muito, eles decidiram aceitar o convite da família, alugaram um apartamento perto da família de James, começaram a viver ali e aparentemente eles continuaram vivendo bem e estavam passando por tudo isso da melhor forma que conseguiam. Meses após a mudança, no dia 5 de agosto de 2017, James ligou para a emergência. Isso aconteceu por volta de 11 horas da noite. Ao falar com um atendente, ele disse que precisava de ajuda, mencionou que sua esposa tinha acabado de tirar a vida e então deu o endereço de seu apartamento. Assim que os investigadores e os paramédicos chegaram ao local, eles encontraram Carol ainda viva. Devido a isso, eles a levaram para o hospital. Os médicos perceberam que ela estava ferida devido a um tiro. Carol passou por alguns tratamentos, mas infelizmente ela não conseguiu se recuperar de seu ferimento e faleceu 9 horas depois. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a mãe de Carol ficou sabendo que a filha estava no hospital. Enquanto Carol ainda estava viva, ela telefonou para sua irmã, pediu para que sua irmã fosse até o hospital ficar com Carol, já que ela estava em outro estado e não podia. Quando a irmã lhe informou que Carol não iria conseguir sobreviver, ela fez uma chamada de voz com sua filha, disse que a amava, e em uma entrevista que deu, a tia de Carol disse que assim que Carol escutou a voz da mãe, ela derramou uma lágrima e só então ela faleceu. Após Carol falecer, ela foi levada para passar por uma análise. Ao chegar nesse local, os legistas constataram que ela perdeu a vida devido a um tiro, porém eles disseram que não foi Carol quem cometeu o ato, e sim uma outra pessoa. Enquanto tudo isso estava acontecendo no hospital, os policiais estavam com James. O que acontece é que desde o momento que os investigadores entraram no apartamento, eles desconfiaram daquele homem, conversaram com ele brevemente e como desconfiaram de James ainda mais, eles decidiram levá-lo até a delegacia para que ele pudesse prestar depoimento. Durante o momento que James ficou conversando com a polícia, ele continuou enfatizando que foi Carol quem tirou a própria vida. Ele mencionou que semanas antes do ocorrido tinha comprado uma arma, que no dia 5 de agosto, pela manhã, ele decidiu sair de casa para praticar tiro em um estande de tiros. Horas depois, foi para casa, deu a arma para Carol limpar. Disse que antes de dar a arma para Carol limpar, ele tirou todas as balas e depois disso foi jogar videogame. Ele falou que alguns minutos depois escutou um barulho bem alto, parou de jogar, foi ver o que tinha acontecido e ao chegar no local onde Carol estava limpando a arma, ele a encontrou ferida e então decidiu ligar para a emergência. Enquanto os investigadores estavam ouvindo James falar, eles foram informados que Carol faleceu no hospital. Ao saber disso, eles decidiram mentir para James, falaram que na verdade ela estava lúcida, que estava bem, e então ele ficou muito surpreso. Ao pensar que Carol estava viva, James decidiu mudar sua versão. Ele contou que, na verdade, Carol não sabia que ele tinha comprado uma arma, falou que ele queria mostrar para ela, queria fazer uma surpresa e então pediu para Carol fechar os olhos naquele dia. Ele falou que então apontou a arma para a esposa, pensou que não tinha nenhuma bala dentro dela, apertou o gatilho e então acabou atirando sem querer. Ainda de acordo com James, ele realmente não sabia que tinha uma bala naquela arma. Mencionou para os policiais que ficou muito surpreso quando tudo aconteceu e que aquilo tinha sido a coisa mais estúpida que fez na vida.
Ao final desse interrogatório, ele foi preso. Infelizmente, James não ficou preso por muito tempo, porque pagou uma fiança de $100 mil no dia 6 de outubro de 2017 e por isso ficou solto por anos aguardando seu julgamento. Em 2019, iria acontecer o julgamento de James. Ainda nessa época, os promotores ofereceram a ele um acordo. Eles lhe ofereceram uma pena menor se ele se declarasse culpado. Depois de analisar esse acordo, James aceitou e então uma breve audiência aconteceu, onde, ao invés de receber perpétua devido ao acordo judicial que fez, James recebeu apenas 25 anos de prisão e provavelmente será solto em 2043. De acordo com os investigadores que investigaram todo esse caso, o motivo para James ter tirado a vida de Carol foi porque ele não queria mais ficar casado com ela. Em um dos interrogatórios que James deu à polícia, ele chegou a mencionar que estava pensando em se divorciar há algum tempo porque não estava mais satisfeito com seu casamento. Alguns membros da família de Carol não gostaram da pena que James recebeu. A tia de Carol disse que daqui a alguns anos ele vai ser solto, vai poder se casar, vai ter filhos e que ela acha isso muito injusto porque Carol não pode ter a mesma coisa. A irmã de Carol também falou com alguns jornalistas. Ela disse em uma reportagem que ora para que James encontre sua redenção, porque, segundo ela, se James acha sua vida triste e patética atualmente, na vida após a morte, o que ele passou aqui vai parecer um parque de diversões. De acordo com algumas matérias, a mãe de Carol ficou satisfeita com a sentença de James. Em uma entrevista que deu, ela disse que até hoje não consegue entender como ele teve coragem de fazer mal à sua filha, porque ele nunca aparentou ser uma pessoa ruim. Ao contrário, segundo ela, James sempre pareceu ser uma pessoa gentil e até um tanto inocente. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, deixa um like, um comentário, nem que seja apenas um emoji, porque isso me ajuda muito. Vem aqui toda semana no canal, porque toda semana tá saindo vídeo novo. O próximo vídeo deve sair entre quarta ou quinta-feira, e eu estou dizendo que vai sair em um desses dias, porque depende do tamanho do roteiro que eu vou fazer, então eu não sei qual vai ser o dia exatamente que vai sair, tá bom? Muito obrigada por tudo, a quem sempre está aqui comigo. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.